Está no ar o programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você já está aí acompanhando a programação da Novo Tempo e neste momento especial, quando chega a hora da gente estudar a Palavra de Deus juntos aqui no programa Lições da Bíblia. Nesta temporada, nós estamos estudando juntos o livro de Atos dos Apóstolos. Está sendo uma experiência maravilhosa, extraordinária, poder entender um pouco de como foi a igreja cristã primitiva, como foi todo esse processo do desenvolvimento do cristianismo, desde aquele período até os nossos dias. Claro que o livro Atos dos Apóstolos, ele se refere mais àqueles momentos iniciais da igreja cristã. Mas a gente está muito feliz porque a gente pode ver o propósito de Deus, não é? Em todos os atos da igreja cristã primitiva e também, por que não dizer, até os nossos dias. No programa de hoje, nós vamos estudar um tema bastante interessante, que é o ministério do apóstolo Pedro. A importância do apóstolo Pedro para o cristianismo, especialmente para a igreja cristã primitiva. Dois amigos pastores estão visitando o programa pela primeira vez. São os pastores Jean Kennery. Muito bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso receber o pastor Jean, que vem do Mato Grosso, da cidade de Cuiabá. Ele que é secretário executivo do escritório da Igreja Adventista para toda aquela região. E aqui a gente já aproveita e manda um abraço carinhoso a todos os amigos matogrossenses representados aqui, não apenas pelo pastor Jean, mas pelo outro amigo que visita o programa também, o pastor Regerson Molitor. Tudo bom, pastor? Tudo bem. Muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Eu que agradeço, muito obrigado. E aqui também o pastor Regerson representando os amigos do Mato Grosso. O pastor Jean, como secretário executivo, cuida a parte de documentos, dos nossos arquivos de membros. Na verdade, cuida de pessoas, né, pastor, como secretário? Exatamente. Esse é um desafio que nós temos, né, de nós entendermos que atrás de cada número, de cada nome ali, é uma vida, é uma pessoa que é o mais importante para Deus, na verdade, né? É verdade. E nós temos esse privilégio, né, na igreja, juntamente com essa equipe que nós temos no Mato Grosso, de fornecer dados para que a igreja ela possa ser mais efetiva e relevante na sua localidade. Que bom, maravilha. Muito bom poder ter essa estrutura administrativa, não é, na igreja, que dá suporte para que a igreja possa pregar, possa evangelizar, não é? Possa levar o evangelho avante, né? Graças a Deus por isso. E o pastor Regerson cuida de uma área bastante interessante, a área de pequenos grupos, né? E o estudo da Bíblia através deste manual que nós usamos aqui, que é a lição da Escola Sabatina. Como é que tem sido essa experiência lá, pastor? Tem sido muito boa, né? Incentivando as pessoas a viverem em comunidade e sempre estar estudando a Bíblia, se aprofundando ali para crescer espiritualmente. Muito legal. Essa é uma área bastante interessante que nós aqui no programa Lições da Bíblia apoiamos bastante o estudo da Bíblia através deste manual de estudos. Apresentados aqui os amigos, dados os abraços todos, nós vamos então começar o programa com uma oração. Convido o pastor Jean que ore com a gente, por favor. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos imensamente pelo dom da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, pela sua palavra que nos motiva e nos orienta nos nossos dias. Amém, E Senhor. queremos pedir a sua bênção agora, nesse momento, onde iremos recapitular aquilo que estudamos, entender, Senhor, um pouco mais a respeito do ministério de Pedro. Que o Senhor dê lições para nós, não somente para entendermos, mas que tenhamos isso na prática no nosso dia a dia. Amém. Essas bênçãos te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a palavra, o Dr. Wilson Paroski, o autor do nosso manual de estudos dessa temporada. A conversão de gentios foi um problema muito sério na Igreja Apostólica, porque os judeus acreditavam que todo e qualquer não-judeu, para desfrutar das bênçãos de Deus, das bênçãos do concerto abraâmico, deveria se circuncidar, ou seja, deveria se unir ao judaísmo mediante a conversão. Na semana passada vimos como Paulo
foi chamado por Deus para ser o apóstolo aos gentios. Mas Paulo era uma pessoa estranha e até uma pessoa suspeita para os demais apóstolos em Jerusalém, porque nenhum deles havia trabalhado pela conversão de Paulo. E Paulo fora um inimigo da fé. Havia suspeitas para com o apóstolo da parte dos demais discípulos e apóstolos em Jerusalém. E foi então que Deus utilizou o apóstolo Pedro para trazer para a igreja o primeiro gentio incircunciso. E este é o relato de Cornélio que nós encontramos em Atos capítulo 10. O fato de Deus ter tentado quebrar esta barreira por meio de Pedro facilitaria um pouco as coisas para a igreja, para quando Paulo entrasse em cena. Mesmo assim, a batalha seria muito intensa. Havia séria oposição da parte dos apóstolos e dos crentes em Jerusalém quanto à inclusão de gentios na fé. E a conversão de Cornélio foi algo extraordinário. Deus atuou poderosamente tanto em Cornélio quanto em Pedro, aproximando esses dois indivíduos, e Deus atuou também concedendo o Espírito Santo para Cornélio e sua família, para que a igreja de Jerusalém finalmente se convencesse de que era Deus que estava por detrás daquele episódio, que era Deus que estava conduzindo e administrando aquela que foi a primeira conversão de um gentio. E assim, Deus usou Pedro para facilitar as coisas e mais tarde usaria poderosamente o apóstolo Paulo para levar o evangelho ao mundo gentio. A circuncisão viria a ser um problema muito grave na igreja. Os judeus, vários deles, continuaram insistindo na necessidade da circuncisão. Porém, o evangelho é pela graça, deve ser recebido pela fé. O apóstolo Paulo lutaria com este assunto ao longo de todo o seu ministério. Mas Deus estava atuando desde o caso de Cornélio e continuaria durante o ministério de Paulo para ensinar à igreja e aos gentios o evangelho da salvação pela graça em Jesus Cristo nosso Senhor. Com essa introdução, já podemos começar aqui o nosso estudo, a nossa orientação da Bíblia para entendermos como foi o ministério de Pedro ali junto à igreja cristã primitiva. Aí eu queria ouvir de vocês aí essa impressão, né? Essa visão geral, porque até aqui nessa temporada a gente falou de outras pessoas importantes, né? Pessoas que deram a sua grande contribuição, os diáconos, o chamado de Paulo, Pentecostes, Pedro também com o seu sermão, mas agora a gente vê um Pedro pastor, um Pedro como ministro. Como é que você vê essa visão de Pedro na sua compreensão, pastor Regerson? Pedro, ele foi ali um grande líder, né? Na verdade, um líder-chave no início da igreja. Tanto é que essa liderança ela se destacou por um bom tempo ali. A gente vai lendo o livro de Atos, a gente percebe Pedro à frente e dirigindo a igreja, e a igreja com certeza ali deu ouvidos à liderança de Pedro, que foi uma liderança pontual e necessária. Uma coisa que me chama a atenção é o início da descrição de Pedro na Bíblia, né? Ele era uma pessoa assim bem explosiva, né? Um temperamento forte. E alguém que com certeza as pessoas olhariam e não veriam nele um líder, quem sabe um líder religioso ainda, né? E ali, através do contato dele com Jesus, ele se transforma, e nós vemos aqui ele se destacando, né? No início da igreja cristã, como nós vimos aqui. É interessante essa transformação, né? De uma pessoa, quem sabe aí com uma falta do domínio próprio, bem impulsiva, trabalhada por Deus no que Deus pode fazer na vida de um ser humano, como Deus pode usar. Ele deu bastante trabalho para Jesus durante o ministério de Jesus, justamente por isso, né? Era uma pessoa muito impulsiva, de uma boa vontade muito grande, sincero, mas Jesus tinha alguns discípulos assim com um temperamento bem forte, né? Pedro, João, eram amigos, eram ex-sócios inclusive, né? Mas homens de um temperamento difícil, né?
cada discípulo com um temperamento diferente, né? Nós vemos ali como se fosse uma amostra da humanidade. Verdade, pois não, pastor? Pedro, ele é dos extremos, né? Então, a hora ele se mostra, por exemplo, corajoso e, de repente, medroso. E aí, claro que Jesus ali influenciou ele, e especialmente depois do Pentecostes, a gente vê um Pedro já diferente, apesar que a liderança dele, ela vai surgindo ali no livro de Atos e ela tem algumas confirmações interessantes. Eu creio que após Pedro ter negado a Jesus, foi uma experiência difícil para ele, né? Que Jesus havia profetizado isso. Olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele, não, eu vou contigo até a morte de cruz. Quando ele negou e depois que ele teve um encontro com Jesus, após a ressurreição, a gente percebe que Pedro estava passando por um momento de profunda transformação, né? Mesmo antes de entrar aqui no livro de Atos, a gente já via Pedro assim, começando a andar com um pensamento bem diferente do que ele era antes, no período do seu apostolado, né? É essa a sua visão também, pastor? Com certeza. A gente vê assim, essa transformação que Deus ele vai fazendo, né? Ela não acontece num abrir e piscar de olhos. É um processo. Nós vemos um Pedro impulsivo nas coisas naturais, né, do dia a dia. Quando ele começa a conviver com Jesus, ele ainda continua. E através ali daquilo que ele vê Jesus fazendo, falando, né, nós percebemos aos poucos Pedro sendo transformado. Quando pensávamos, não, agora foi, ele vai, tira uma espada e quer cortar a cabeça ali de um soldado, né? Mas Jesus ele não desiste, ele continua trabalhando e a gente vê isso acontecendo, essa transformação gradual na vida dele. Esse processo a gente chama também de santificação, né? Por isso que a gente não pode se desanimar diante do erro, de uma queda. A gente tem que continuar olhando para frente, não é, pastor Regerson? Porque muitos cristãos que estão nos assistindo, de repente estão desanimados em casa, deixaram de participar de um grupo de estudos, de um pequeno grupo, de uma célula, né? Deixaram de participar dos cultos da igreja porque estão decepcionados consigo mesmos, né? Mas a história de Pedro nos estimula a continuar, né? Sim, Pedro, ele no momento que ele entendeu que, humanamente falando, ele não conseguiria mudar, né? Porque até antes dele entender isso, tudo que ele fazia era centrado no eu. Não, eu posso, eu consigo, eu tenho coragem, eu vou lá e faço. Aí no momento que ele entendeu que o centro não era ele, e era Cristo, né, apesar de quem ele era, aí ele deu espaço para o Espírito Santo trabalhar na vida dele e transformar ele. É claro que é igual foi dito, é um processo. E a gente tem que estar sempre aberto ao trabalho de Deus na nossa vida para ir mudando gradativamente. Claro que vai ter altos e baixos, claro. A gente não deve desistir e continuar confiando que Deus está realizando a boa obra em nós. É verdade. Pedro foi um homem muito importante para o início da igreja cristã primitiva, pastor Jean, sob o ponto de vista de que ele também ajudou a abrir o evangelho para o mundo gentílico, né? A mostrar que não estava a salvação centralizada mais unicamente no povo judeu. Como que isso aconteceu, essa visão de Pedro, né, para a gente poder entender um pouco melhor? Pastor, Deus ele chama a pessoa certa para o momento certo. A questão da salvação, ela era, digamos assim, mal compreendida nesses dias aqui, né? Os israelitas, né, especialmente os judeus, eles acreditavam que a salvação estava somente para eles, como povo, né? E a pregação do evangelho para outras pessoas que não faziam parte do povo israelita, né, como a Bíblia chama de gentios, né, era uma barreira muito grande de ser transposta, né? Nós não temos assim condições de entender como seria essa, vamos dizer, rivalidade, né, ou essa separação aí, mas não era algo simples para o entendimento daqueles que conheciam a Jesus, conheciam o Evangelho, levar isso adiante das fronteiras de Israel. E a gente vê uma pessoa dedicada, sincera, sendo usada por Deus para que ampliasse esse conhecimento, essa visão
para a pregação do evangelho, não somente para o israelita, mas também para todas as pessoas, para os gentios. Verdade. E você, Regis, como é que você olha esse Pedro agora buscando visitar as comunidades ali da parte litorânea da Judéia, né? Lida, Jope, buscando orientar doutrinariamente, abrindo esse evangelho para aqueles que não eram judeus também? Quando a gente se envolve na expansão do reino de Deus, né, com a pregação do evangelho, eu penso que o maior beneficiado somos nós mesmos. Verdade. É o caso de Pedro, cheio de preconceitos, e de repente agora Deus coloca algumas situações para ele ir quebrando justamente essas barreiras e entendendo que o plano de Deus envolvia muito mais do que um grupo só de pessoas, mas que eram as boas notícias ou as boas novas deveria ser aberto para o mundo todo. Então, é interessante a forma como Deus trabalha isso na vida de Pedro. Uhum. E ele tinha um temperamento certo para isso, para ir ajustando, pregando. O ministério de Pedro, então, foi um ministério preocupado em orientar na doutrina, né? A gente percebe aqui no nosso manual de estudos, quando Pedro visitou Lida, Jope, e ali ele começou a orientar a igreja com relação à vida doutrinária. Como é que foi então, pastor, na sua visão, esse início desse ministério pastoral de Pedro, visitando as cidades, pregando, orientando na doutrina, evangelizando? Pedro, ele viajava, né, a essas cidades, ele encontrava ali pessoas que faziam parte do povo israelita, que tinham ali uma fé, e eles podiam ali, então, ter esse desenvolvimento da fé daquela pequena comunidade local. E nós vemos Pedro, ele trabalhando nisso, né, fortalecendo, ensinando a preocupação que ele tinha em levar a esperança também para eles, né, não ficar aquele grupo isolado ali. E nós vemos Pedro, ele fazendo aquilo que se via acontecer dentro do território de Israel, como inclusive curas, né? Ele acabou se envolvendo com coisas incríveis, né? Assim como Jesus curou muitos enfermos, Pedro também, pelo poder de Deus, pôde exercer esse ministério da cura também, não é, Regison? E é interessante assim que os milagres que ele acabou realizando são bem semelhantes aos de Cristo. E isso foi importante, eu acredito que, para confirmar a liderança de Pedro, né? E isso impactou as comunidades e deu abertura para as pessoas receberem o Evangelho, aquilo que Pedro estava ali colocando, né? Pregando. Sim. E fazendo os mesmos milagres, as pessoas começavam a associar com Jesus, não? Ele é seguidor de Jesus mesmo. Quem sabe não no primeiro momento. Exatamente. Eu penso assim que por exemplo, nós temos aqui logo no início, né, o caso ali de Enéas, né? É um milagre muito semelhante com aquilo que Jesus fez. Quem sabe no primeiro momento a gente não consiga entender ou ser chamado a atenção desses detalhes, né? Mas ali nós já vemos Jesus, ele plantando a sementinha, né? Que aquilo que foi dado para os judeus não é somente para eles, é para o mundo todo. Exatamente, exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos em 2 minutos, não saia daí.